Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Sueli Ferrari, sou criadora do canal Cantinho da Su Ferrari e eu estou aqui para bater um papo com vocês. Tem 15 dias aqui que eu não tenho, acho que 2 semanas que eu não consegui postar vídeos. Tenho vídeos gravados e eu vou ser franca para falar com vocês que eu não estou dando conta. Tá difícil, sabe, gente? Porque assim, eu já mencionei em outros vídeos que eu sou sozinha para fazer tudo, né? Eu faço crochê, eu sou dona de casa, eu vou na academia, eu ajudo o marido em algumas coisas e assim, em organizar a parte das finanças, né? Então a gente, eu faço um monte de coisa. E acabo não tendo muito tempo para poder editar vídeos e tal. Esse vídeo eu não vou editar, gente. Eu vou colocar ele direto e seja o que Deus quiser, vai ser desse jeito. Tá? Vocês me desculpem se tiver algum erro, se tiver alguma falha. Aqui eu nem mexi na casa, tá? Sabe, não organizei nada para dizer assim, olha, vou deixar o ambiente mais bonitinho e tal. Não, tá aqui, ó, tem almofada pelos cantos, assim. Minha filha foi embora hoje. Minha filha veio passar aqui uma semana aqui comigo. E nessa semana a gente saiu bastante, foi em cinema, foi almoçar no dia do aniversário do marido, porque meu marido fez aniversário na quarta-feira, e a gente foi almoçar, de lá fomos comprar o presente para ele, minha filha foi comprar o que ela queria dar para ele, eu também comprei, e assim, a semana inteira foi nessa correria, desde segunda-feira que ela está aqui conosco, ela veio na segunda, não, ela veio no domingo à noite, tá? Aí ela tava na casa da irmã e a minha outra filha trouxe ela, né, com a bagagem e tal, porque eles foram buscar no aeroporto e já trouxeram pra casa dela. Aí ficou o final de semana lá e no domingo à noite trouxe ela tomou um café aqui em casa e depois a minha filha ficou aqui. Bom, enfim. Aí essa semana inteira ela ficou em casa, foi muito gostoso, eu pude fazer, ela me fez companhia para ir na academia, foi um incentivo, porque muitas vezes eu acabo não conseguindo fazer a academia, porque eu deixo outras prioridades tomarem conta, né? E dessa vez, assim, ela meio que deu uma forçada e eu acabei indo no embalo e foi muito bom, tá? O que acontece? Muitas vezes eu deixo de ir na academia porque eu tenho que fazer as coisas em casa, né? Junto com o marido, eu não deixo ele fazer as coisas sozinho. Mas como esses dias aí a gente acabou indo almoçar fora, fazer um monte de coisa fora, acabou que o serviço de casa, ele reduziu, né? Então, menos louça para lavar, menos tarefa na cozinha, isso acaba poupando a gente de trabalho. Mas enfim, aí eu fui na quarta-feira, eu tinha cabelo para fazer, eu fui fazer uma selagem, né, no cabelo, que meu cabelo estava muito cheio de frizz e ressecado mesmo por conta das luzes, né? Então, de 6 em 6 meses eu faço as luzes, mas mesmo assim acaba que a hidratação que eu faço em casa não é suficiente. Aí eu fiz uma selagem e eu fiquei 2, 3 dias sem lavar a cabeça até sábado, que foi o dia que eu lavei para poder arrumar, que no caso foi ontem. Isso. Aí eu resolvi, eu já tinha feito um corte, mas eu resolvi trazer o corte mais acima, né? É um corte que eu já havia feito há um tempo atrás e eu gosto bastante. Eu acho que fica muito prático. Olha só, gente. É isso aqui. Eu vou aqui colocar para vocês como foi que ficou na parte de trás, que aqui não dá para eu virar, né? Então eu vou mostrar aqui como ficou na parte de trás. Eu fiz um videozinho pro Instagram e eu vou postar um videozinho aqui, vocês vão ter uma noção de como ficou. Eu gostei bastante. Eu já usei esse corte já há um tempo atrás, né? Eu achei muito prático. E o meu cabelo cresce, sabe? Então, assim, daqui 6 meses ele já tá diferente. E eu não tenho muita dó de deixar o cabelo curto, não. Eu só não vou cortar mais curtinho, porque eu quero deixar ele de um jeito que eu consiga, tipo, prender aqui, pra ir na academia, sei lá, alguma coisa no sentido.
Mas, na realidade, eu quero deixar ele solto, sabe? Porque eu andei prendendo demais e eu acho que o cabelo preso, além de judiar, né? Que ele acaba quebrando, né? Eu acho, no meu caso, acaba quebrando um pouco mais. Né? Eu prendo demais aqui, eu acerro demais a xuxinha, né? E aperto demais e eu acho que quebra, sabe? Eu sinto que quebra. Então eu quero deixar o meu cabelo um pouco mais solto, aproveitar um pouquinho mais dessa selagem que eu fiz. E é isso, vocês vão ver aí a transformação que foi feita. Mas também, nesse vídeo, eu quero colocar o que aconteceu antes da minha filha vir, né? O que nós fizemos? Eu tinha a entrega de um tapetão que eu fiz e a pessoa recebeu e mandou um feedback também, que eu assim, achei muito bom, eu acho muito importante, principalmente para nós crocheteiras, a gente ter esse retorno do cliente, né? Então, toda vez que tiver um retorno de cliente que vá trazer esse aspecto de incentivo, eu vou colocar aqui, tá? Porque espero que não tenha tantas críticas, né? Que tenha mais esses elogios, que possa nos incentivar. Que é o que a gente, que a felicidade da crocheteira é essa, a gente conseguir atender a expectativa do cliente. E quando a gente tem esses retornos positivos, é uma bênção. Em contrapartida, eu fiz também um outro tapetão, né? Que foi para um quarto de bebê. Ela também colocou um elogio lá, disse que ficou muito lindo. Não fez videozinho, mas ela colocou um elogio. Eu vou colocar o post aqui também. Eu vou fazer por partes, que é a parte do tapete que eu fiz, que chama tapete ladrilho. Foi um tapete de 1,40 m por 1,80 m, né? Que ela vai usar para colocar no quarto dela. E ela vai mencionar isso no vídeo. E isso daí vai ter som. E eu vou deixar isso passar para vocês ouvirem. E tem esse outro tapete que ela colocou só uma menção no Instagram, dizendo que ficou lindo, que amou. Então eu vou colocar também para vocês terem esse visual de feedback dos clientes, né? É muito bom, gente. É muito gratificante pra gente que crocheta. E qualquer tipo de artesanato, quando você tem uma resposta assim positiva, é muito gratificante de verdade. Mas enfim, essas são os acontecimentos que teve no decorrer da semana, fora as comemorações que nós tivemos, que foi o almoço que nós fizemos, que nós fomos juntos, né, eu e minha filha, que nós fomos almoçar com o meu marido, né, foi lá a gente foi no Coco Bambu, tiramos fotos, tudo foi bem gostoso. E tava bem cheio, sabe, gente? Acho que porque é férias, né? O shopping, às vezes que a gente foi, que nós fomos no almoço e depois a gente foi no cinema. As duas vezes que a gente foi, tava bem cheio, mas acredito que tenha sido por conta das férias mesmo de julho. E também teve a comemoração de ontem, do aniversário do meu esposo. Pode ser que esse vídeo fique um pouquinho longo, não vou cortar, porque toda vez que eu tenho essa ideia de cortar, eu acabo não postando os vídeos anteriores e acaba que ficando para trás, e eu perco o time e aí acabo não colocando o vídeo e aí vai atrasando cada vez mais. Eu vou tentar me policiar, porque talvez um vídeo com... sem edição, sem muitas edições, sem muitas correções de pausa, de erros de português, de falas repetitivas, né? Por exemplo, tem algumas palavras que muitas vezes eu repito e aí eu fico com aquilo na cabeça, eu preciso tirar isso daí, eu preciso editar para tirar essas repetições, que fica muito chato, não sei o quê. Mas eu vou deixar mais, esse vídeo vai ficar mais uma verdade do que mais a nossa realidade, vamos dizer assim. E é isso, gente. Eu vou colocar esse vídeo para vocês. Vai ficar um vídeo um pouquinho longo, mas eu acredito que vou dar uma limpada geral, assim, de colocar o que aconteceu nesses últimos dias.
É bom para que vocês acompanhem. Vai ser uma mistura de coisas de casa, coisas que eu faço com a família, de crochê e também do meu cabelo, da mudança que eu fiz no meu cabelo. Eu gostei, gente. O que vocês acharam? Tá? Eu gostei, vou colocar para vocês. No Instagram, eu coloquei as diversas fases que eu passei, desde outubro, que foi no aniversário do meu neto, até hoje, quantas vezes eu fiz algumas alterações no meu cabelo, tá? Mas por fim, agora eu cortei ele Chanel, é aquilo que eu falei pra vocês. Foi um corte, além de eu gostar bastante e achar que é prático, também por conta da selagem, por conta de mudança também. Eu gostei e pode ser que eu mantenha ele por algum tempo assim, ou daqui pra frente eu deixo ele crescer novamente, não sei. Eu sou assim, sabe? Não fico, não tem aquela regra certinha. Deu a louca, eu vou, corto, deu a louca, eu deixo crescer e assim vai. Como foi também na época da pandemia, né? Eu cismei de deixar o meu cabelo, que eu poderia ter tingido em casa, sabe? Eu sei fazer, então eu poderia tingir ele em casa, não precisar ir no salão de cabeleireira, né? Mas eu optei por deixar o cabelo grisalho e ficou por bastante tempo, né? Eu fui só cortando e deixei ele ficar branquinho. Na realidade ele não ficou totalmente branco, ele ficou umas partes acinzentadas, né? Aqui na parte de trás principalmente, e a frente um pouquinho mais acentuado o grisalho. E aí eu fui fazendo só a neutralização, fui fazendo só a matização e mantive ele acho que por uns 2 anos, que até no casamento do meu filho ainda estava com ele grisalho. Um pouco mais longo, mais grisalho. Aí depois eu resolvi voltar com as luzes. E é isso, eu sou desse jeito, eu sou dessas. E é isso, eu vou colocar para vocês esses vídeos, né? Talvez os vídeos ficarão um pouco menores, né? Para não ficar tão chato, porque não vai ser a intenção de colocar um vídeo grande de cada parte que eu fiz, embrulhando, colocando no correio, o pacote que foi para Teresópolis lá, e depois o retorno dela. O retorno dela é bem curtinho, né? O feedback que ela colocou é bem curtinho, então eu não vou me estender muito na minha parte. A parte do tapete do bebê, talvez eu coloque uma parte um pouquinho maior, para vocês verem como que foi a trajetória fazendo, e também o momento da embalagem, o momento o feedback que ela deu, que foi no Instagram, que ela colocou uma menção. E como eu falei para vocês, eu vou ter novidades no canal, tá? Então, assim, eu não tive realmente condições de começar essa ideia, né? De colocar em prática essa ideia nessa semana, que foi exatamente o período que minha filha esteve aqui. O meu neto precisou estudar, porque ele vai ter prova amanhã, tanto é que ela foi hoje embora cedinho, né? A gente deixou ela no aeroporto por volta das 6 horas da manhã, para vocês terem noção, era 6h30 mais ou menos, o horário que a gente, não, era 6h10, o horário que a gente deixou ela, o horário certinho, ela tinha que embarcar 6h45. E a gente acabou deixando ela bem cedo, então hoje nós madrugamos, e aí deu uma quebrada no nosso domingo. E meu neto tem prova amanhã cedinho, amanhã às 7 horas da manhã ele já tem prova de matemática, e depois na terça, eu não sei se ele tem ciências e geografia, não sei, ele tem outra prova também na terça-feira. Então essa semana ela passou estudando com ele, então assim, tinha momentos que não tinha como eu ficar fazendo vídeos ou editando, ou fazendo alguma coisa, eu dei esse espaço para eles, né? Então foi bem nessa ordem mesmo. E eu quis também dar atenção, né, para eles nesse período que eles vieram para cá. Minha filha, graças a Deus, minha filha é uma filha bem presente, né? Apesar da gente estar aí a 600 quilômetros de distância, né? Que ela mora em Curitiba e eu aqui em São Paulo, mas a gente sempre que possível costuma se ver. E eu estive lá no início do ano, acho que foi no início do ano,
E ela veio pra cá acho que já umas 3 vezes, né? E aí eu vou, em setembro não, né? Porque ela também tá mexendo com reforma lá numa kitnet que ela comprou na praia, né? E em setembro eu não vou. Aí eu vou em outubro, que é o aniversário do meu neto, o Enzo, né? Que vai fazer 12 anos. E aí eu vou em outubro. Então, essa é a nossa programação para agora. Então, assim, em outubro eu vou para lá e em dezembro ela vem para passar o Natal aqui conosco. Então, isso daí sempre a gente marcou essas datas assim como regra, sabe? A gente pode até fugir um pouquinho da regra, como teve anos que a gente, um ano retrasado, eu fui na formatura da minha neta, o ano passado fui na formatura do meu neto. Então, assim, a gente tem horas que a gente muda um pouquinho essas regrinhas e acaba ou acrescentando ou substituindo. Mas a gente vai fazendo assim, mas a gente não deixa de se ver, apesar da gente estar com essa distância, como eu mencionei para vocês. Ela é uma filha bastante presente e a gente procura estar sempre juntos. É isso, e é bem gostoso. Graças a Deus é bem bom. Tá? Então vocês vão ficar aí com esse vídeo. Eu espero que vocês gostem, curtam, comentem, compartilhem e inscrevam-se quem não é inscrito. Eu sei que vocês gostam de ter aqueles vídeos certinho, né? Eu vou procurar fazer com que esses vídeos sejam mais frequentes, né? E eu vou tentar me organizar de uma forma que dê certo, tá bom? Bom, gente, aqui eu já começo embalando o tapetão, tentando fazer ele caber numa caixa que eu consegui para poder colocar, porque as caixas que eu tenho prontas, elas não couberam, porque o tapete ele foi acima da média dos produtos que eu costumo confeccionar. Mas mesmo assim, né, gente, a gente consegue sempre dar um jeitinho. Não queria colocar em qualquer caixa, não queria colocar de qualquer jeito. Então eu fui embalando da melhor forma possível, colocando todos os itens que eu costumo mandar, um mimo, colocando na embalagem plástica, bem protegido, com a folha de seda, com o meu selinho, tudo direitinho. Que é isso que eu preservo. E também colocando cheirinho, um cheirinho que é o próprio daqui do meu ateliê. Aqui eu já vou tentando encaixar nessa caixa para ficar bem acondicionado. E o marido já estava ali ansioso para poder levar no correio. Eu acordei, né, e já fui embalando, nem troquei a roupa, porque a intenção era colocar logo cedo para que ele seguisse viagem já no mesmo dia, né? Porque eu sabia que o correio ele recolhe até umas 3 horas da tarde, né? E eu queria que isso daí fosse postado naquele mesmo dia. Essa era a intenção, né? Eu sabia da ansiedade da minha cliente e eu também estava, obviamente, ansiosa para poder ver o retorno. E o retorno foi bem positivo. Vocês vão ver na sequência ela elogiando. Tudo pronto para o envio. Isso aí. Gente, acabei de receber a minha encomenda do Cantinho da Su Ferrari. Eu já sou cliente, ela é cliente aqui da loja também, eu sou cliente dela. Ela faz crochê, tudo à mão, gente, é a coisa mais linda. Olha, ainda veio o brindezinho, um chaveiro. Meu tapete de 1,40 m por 1,80 m para botar no meu quarto. Todo feito à mão. Su, eu tô super feliz. Ainda nem abri e já tô encantada, tá? Você é maravilhosa. Muito obrigada. Que perfeição, gente. Apaixonada. Eu já fiz bem grande, ó, que a princípio vai ficar no meu quarto, mas depois, quando eu for pra minha casa, também vou botar na sala. Já fiz logo um tapetão lindo. Olha a correntinha, gente. Se você quer encomendar um tapete personalizado para sua casa, ela faz exatamente no tamanho que você quiser. Olha só, muito bem feito.
Super indico. Ela é de São Paulo. Eu paguei R$ 40 nesse frete aqui para Teresópolis. Su, arrasou mais uma vez. E aí está o tapete devidamente forrado, com o resultado esperado por mim. Na sequência, vocês vão ver a nova confecção do tapete para o quarto de bebê. E aí, pessoal, já estava bem adiantado e descobri um erro bem aqui no meio. Peguei um fio só e... olha só. Tive que corrigir. E aqui, olha, já estava bem adiantado. Olha o tanto que eu tive que desmanchar. Meu Deus do céu, olha só. Mas faz parte, né? Bora terminar de desmanchar, corrigir logo isso e recuperar esses minutos que eu perdi. Mas é assim. Né? E ainda bem que não estava lá embaixo, né? Que estava na mesma carreira. Que olha, se fosse ia ser dolorido, né, gente? É chegar, corrigir e pronto. E desmanchando com a mão só. Meu Deus do céu. Isso aqui. Corrigir. Olha o tanto que ficou. Tá bom, né? Vou começar a cronometrar as minhas carreiras. Então, vou começar agora a cronometrar a carreira que eu vou iniciar. Até daqui a pouco. Bom, gente, acho que eu sou muito lerda mesmo. Mas para eu dar uma volta, eu levei 48 minutos para dar uma volta de 500 e alguns pontos. Acho que 524 pontos, tá? Mas é isso. Bom, gente, aqui eu vou dando sequência no acabamento. Vejam que é um tapete bem grande, né? Ele cobre quase o meu colo inteiro. E eu vou seguindo. Tive que desmanchar algumas vezes, logo no início também, porque eu queria que desse um círculo perfeito, que não ficasse com aquela emenda, né? Na finalização do círculo, que ela ficasse com a gente chama de cicatriz. Então, eu tentei por várias vezes, vários truques, né? Para que não ficasse com essa cicatriz. E eu fui fazendo testes e acabou que deu certo. Ficou um tapete bem bonito, bem caprichado. E no final de tudo, ele chegou a 658 pontos. É bastante mesmo. Eu gastei em torno de quase 2 quilos de barbante. Eu achei até que com tudo que eu fiz, pelo tamanho dele, que ele teve 1,44 m de diâmetro, ele até que não ficou, não houve um gasto exorbitante de barbante, tá? Ele foi bem ok. Né? Eu gastei do cru foi 1 quilo, né? Sobrou bem pouquinho. Do bege eu gastei umas 450 gramas. E do verde eu gastei 750 gramas. Então foi um cone de 600 e eu abri o segundo cone. Então ele foi 2 quilos e alguma coisa, né? Deu 2 quilos e pouquinho. Achei que foi bem ok, tá? Em peso ele deu uns 2.400, mais ou menos isso. É isso. Eu não pesei tudo não, sabe, gente? Nem pensei em pesar, porque eu já tinha comprado a quantidade de barbante suficiente e eu vou fazendo conforme a necessidade da cliente, tá? Já tinha dado meu preço, já tinha feito o orçamento certinho e é isso que conta nesse momento. Mas é isso, gente. O prazer maior que me deu é assim, saber que esse tapete, ele vai enfeitar o quarto de um serzinho que tá para vir, né? Que tá para nascer e fazer com que eu consiga participar desse momento, levando uma decoração de beleza para esse quarto, me enche de orgulho e felicidade. Eu acho que isso para mim, né? É o que me dá maior satisfação. E eu sigo aqui
concluindo a minha tarefa e eu vou colocar vocês aí com uma musiquinha para que vocês não fiquem entediados e vejam a finalização desse trabalho que eu achei que ficou um encanto. Aí eu gostaria que vocês externassem aí a opinião de vocês, que vocês comentassem a respeito do que vocês acharam desse trabalho, se vocês encomendariam ou indicariam para alguma amiga de vocês, ou se vocês gostariam de fazer igual. É isso. Eu gostaria que vocês comentassem de alguma forma se vocês gostaram dessa peça. É isso, tá bom? Vou ficar aguardando aí o comentário de vocês e vou deixar vocês aí com uma musiquinha. Até daqui a pouco. Aqui eu já sigo crochetando, já estou na fase final, que é a fase do bico, e é a fase que eu quis acelerar o máximo possível, porque eu já estava ansiosa para saber como ia ficar com todo esse acabamento. E aí, no finalzinho, o que a gente faz, né? A minha mesa, ela tem 1,40 m, desculpa, 1,50 m por 1,50 m. E aí eu deixei esse tapete esticado na minha mesa, ele ocupou a mesa inteira. Eu nem lembro se eu tenho foto aí. Se eu tiver, eu vou colocar aqui para vocês verem como ele ficou esticado na minha mesa. Aí eu borrifei o meu produtinho, né? Que ele é bem perfumadinho, gostoso, bem suave. E para deixar de um dia para o outro, para no dia seguinte que eu havia combinado de entregar, esse produto está já na fase certinha para poder ser feita a entrega. Aí já fiz todos os arremates que foram necessários ser feitos, costurei minha etiqueta, que eu gosto de costurar, e também coloquei na embalagem para poder entregar bem bonitinho. Esse produto a pessoa veio buscar aqui na minha porta, né? É uma pessoa que mora próximo de mim, né? E aí ela veio buscar e eu já estava com o produto entregue no horário certinho, como combinado. É muito bom, muito gratificante quando a gente consegue dar conta do recado, que não precisa postergar, não precisa ficar adiando, né? Então eu fiz de tudo para que isso acontecesse e deu muito, muito certo. Vocês vão ver aí a embalagem que eu coloquei, também ficou bem bonito. Consegui dobrar e encaixar na minha embalagem que eu tenho como padrão ultimamente, né? E eu quero manter esse padrão dessa embalagem. Só quando for algum produto que saia um pouco acima do tamanho habitual é que eu vou ter que ou comprar alguma Tinha caixa, um tapete devidamente embalado ver o que e a eu dona já faço vem buscar. em relação à embalagem. Graças a Deus. Mas essa é a embalagem que eu costumo usar. E vejam aí como ficou o produto final, né? Um tapete bem grande, ficou bem do meu tamanho, né? Assim, a proporção, né? É bem grande mesmo, quase que eu não consigo abrir. Ai, muito bom, muito bom. E saber que vai enfeitar o quarto de um serzinho tão inocente é muito gostoso. Aí foi algumas coisas que eu fiz como decoração, como poderia ficar. E eu achei que ficou bem encantador. Eu acho que ficou um sonho. Você compraria? Diga aí para mim. Se você encomendaria ou indicaria para alguma mamãe aí de algum bebê que tá para nascer. É isso. Essa é o meu produto final. Me deixou bem satisfeita. E a pessoa gostou, né? E amou. E é isso que importa. É a resposta, o feedback dos clientes. Ficou bem retinho, não ficou nenhuma onda. Também não dá para ver a cicatriz, né? Não tem cicatriz. Ficou bem perfeito. Então, fiquem aí agora com essa finalização do vídeo.
e até o próximo, se Deus quiser. Tchau.